Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal Verdade e Vida. Eu com vocês, Pastor Eduardo, para tratarmos mais uma vez da Palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem a falar conosco nesse dia. Eu hoje vou tratar com vocês um assunto que fala sobre a parábola do rico e Lázaro, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 16, e começa a partir do versículo 19. Antes, porém, eu queria te pedir que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam chegar ao conhecimento do que nós vamos falar aqui, a partir de agora. Então vamos ao que interessa aqui. Livro de Lucas, no capítulo 16, capítulo 16, versículo 19, o Senhor ele fala sobre a parábola do rico e Lázaro aqui, e ele deixa para nós aqui, nessa parábola, muitas lições sobre o mundo espiritual, que nós vamos começar a ver agora. Diz assim o versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico, E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Vamos fazer uma paradinha aqui? A Bíblia Sagrada, ela está nos dizendo aqui, nessa parábola, a respeito de Lázaro. A Bíblia fala que aqui, nesse versículo 22, quando Lázaro morre, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É importante a gente deixar claro nessa parábola que, quando o Senhor ele recitou essa parábola, ele recitou ela querendo dar um recado aos fariseus. A religião dos fariseus foi uma religião que surgiu no Oriente 150 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E pela religião dos fariseus eles tinham a seguinte doutrina: os ricos eram abençoados e os pobres eram amaldiçoados. Essa era a doutrina que eles tentavam impor às pessoas. E o Senhor, quando citou essa parábola aqui, ele não estava fazendo uma apologia à miséria. Ele não estava dizendo que os ricos iam para o inferno, não. Se o rico for piedoso e temente a Deus, ele vai para o céu. E Lázaro foi para o seio de Abraão aqui justamente por isso, porque ele era piedoso e temia a Deus. E é importante ressaltar também que antes da ressurreição, o seio de Abraão ficava no seio da terra mesmo, tá? E havia apenas o abismo que separava o seio de Abraão do Hades. Você pode dar um pulinho lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 40, que a gente vai ter uma referência. Deixa marcado aí que a gente vai voltar para cá. Mateus 12, 40, a Bíblia Sagrada diz assim. O Senhor falando aqui. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, tá? Então, o que acontece? As partes baixas da terra, tá? No centro da terra, o mundo espiritual, o seio de Abraão, ele era lá. E apenas havia um abismo que separava o seio de Abraão do Hades, do inferno, que é o lugar de tormento que a gente já vai ver, que o rico foi para lá. O que acontece? Após a ressurreição, o seio de Abraão fica vazio, porque o Senhor entra lá e leva os salvos para o céu, que é onde agora é. Após a ressurreição, o local para onde nós, os cristãos salvos, iremos estar com o Senhor. E também quando morrermos, segundo o que a parábola nos demonstra aqui, anjos virão e nos levarão para lá. Porque eu creio que o Senhor ele não lançava palavras ao vento. Aquilo que ele falava era um retrato do que estava acontecendo. E eu creio que essa parábola aqui, tá, de Lázaro, você pode observar que a parábola das virgens, a parábola do mordomo, essas parábolas, os personagens eles não têm nome. Mas aqui, um personagem em especial, o que foi salvo, o que era de Deus, Lázaro, tem nome. Então eu creio que o Senhor ele pode ter visto isso aqui no mundo espiritual da eternidade, ou até mesmo em vida, uma vez que ele era detentor dos 9 dons do Espírito, sendo ele o próprio Deus, e até quem sabe de outros que nós não temos nem conhecimento. Eu não posso te afirmar, a Bíblia não fala a esse respeito, mas então ele era detentor dos dons, inclusive a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. O que é a palavra do conhecimento?
A palavra do conhecimento é a ciência por parte daquele que detém o dom de maneira sobrenatural de fatos que acontecem na vida de uma pessoa até aquele presente momento. A palavra da sabedoria é a presciência de maneira sobrenatural por parte daquele que detém o dom de fatos futuros que vão acontecer na vida de uma pessoa. Eu já vi pregadores dizendo que palavra do conhecimento e palavra da sabedoria são dons que como se a pessoa de maneira natural ela conseguisse compreender a Bíblia. E se os 9 dons do Espírito, se alguns deles são sobrenaturais, a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria também são dons sobrenaturais. E eles funcionam dessa maneira que eu te falei, segundo a Bíblia Sagrada nos mostra. Porque se você tem o dom da fé, que é a fé sobrenatural, se você tem o dom de cura, que é um dom sobrenatural, você orar para que as pessoas curam. Ora, se alguns dos dons são sobrenaturais, os 9 dons têm que ser, até porque eles não são dessa terra, eles são do Espírito Santo. Então a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento também são dons sobrenaturais. Tá? Então o Senhor, sendo o detentor desses dons, eu creio que ele também pode ter em vida visto essa situação. Se não foi da eternidade, antes dele se manifestar como homem, pode ter sido em vida. E o que acontece? A Bíblia diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 8, vamos dar um pulinho lá e continua marcado em Lucas, tá? Efésios capítulo 8, 4, versículo 8, a Bíblia diz aqui o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Tá? Depois você pode ler esse capítulo com calma e você vai ver que eu não estou tirando o texto do contexto. O que a Bíblia está dizendo para a gente aqui é que o Senhor, naqueles 3 dias que ele ficou com o seu corpo no seio da terra, sepultado ali, aquilo que o olho humano não conseguiu ver foi o que aconteceu no mundo espiritual. É isso aqui. Ele foi às partes mais baixas da terra, tá? Foi ao seio de Abraão, as partes mais baixas da terra, tá? No interior da terra, onde o mundo espiritual estava ali, e ele foi lá, e ele, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. E quem era cativo aqui? Aqueles que estavam no seio de Abraão. Por quê? Porque até Jesus vir e comprar a nossa salvação, até antes da ressurreição, aqueles que morriam desde a época de Noé, no Antigo Testamento, quando sepultados, o seu espírito, ele ia para lá, no seio de Abraão. E ele ficava lá aguardando a redenção, que os profetas já anunciavam naquela época, né? Em algum tempo depois. E eles iam para lá aguardando a redenção que viria do Messias, do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor ele fica aqueles 3 dias com o seu corpo sepultado, tá? Ele vai às partes mais baixas da terra e ele sobe para o céu e leva cativo aqueles que estavam lá. Por quê? Aqueles que estavam no seio de Abraão, naquela época, Satanás ainda podia reclamar as suas almas, tá? Os seus espíritos. Por quê? Porque ninguém havia ainda pago o preço. Tá? Porque Adão, ele entregou ao diabo o domínio. E havia necessidade que alguém que fosse perfeito, como Adão foi criado, e perfeito era antes do pecado, viesse e pagasse o preço da nossa salvação. E esse foi o Senhor Jesus. Então Satanás ainda podia reclamar as suas almas, ele não podia tocar nas almas que estavam no seio de Abraão. Ele tocava nas que estavam no Hades, como no caso do rico que nós vamos ver aqui. Mas ele podia ainda reclamar. Então, quando Jesus vem, ele entra lá no seio de Abraão e ele sobe, e ele leva para o céu, cativo o cativeiro, subindo ao alto, conforme a Bíblia está dizendo aqui no livro de Efésios. Tá? Vamos voltar lá para o livro de Lucas, no capítulo 16. Então aqui em Lucas, no capítulo 16, a Bíblia diz aqui, no versículo 23, e no Hades ergueu os olhos. A Bíblia diz que morreu também aqui no versículo 22, né? E morreu o rico e foi sepultado. Tá? E a Bíblia diz que no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então a Bíblia está dizendo aqui que havia o abismo que separava e quem estava no Hades conseguia ver quem estava lá no seio de Abraão. Isso aqui também traz para nós uma outra constatação, que é essa parábola aqui que o Senhor Jesus ele mostra para nós. Tá? O nosso espírito,
pelo que a parábola está demonstrando aqui, ela tem uma forma, que pode ser uma forma semelhante ao nosso corpo. Por quê? Como o rico ele vai conseguir ver no seio de Abraão, do outro lado do abismo, Lázaro e identificá-lo. Em vida, ele viu Lázaro. Então, ali, como ele identificou Lázaro? É porque havia um corpo espiritual, havia uma forma espiritual ali que fazia com que o rico conseguisse identificar Lázaro no seio de Abraão. E uma outra constatação também que nos traz essa parábola aqui, no inferno e no céu haverá consciência. Porque no Hades, o rico, ele identificou Lázaro, então ele estava consciente lá. E é claro, né, ele sabia porque ele estava ali também. E no céu também haverá consciência. É o que essa parábola aqui, ela nos traz. Ela nos traz. Aqui no seio de Abraão havia consciência e no céu também haverá consciência. Você saberá porque você está lá também. E a Bíblia diz no versículo 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que morre na água, a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Entenda também que essa parábola nos mostra aqui que não existe purgatório, lugar de purificação ou de uma preparação para pagamento pelos seus pecados, para que você possa ser preparado para o céu. A parábola mostra claramente aqui que só existem dois lugares, inferno e céu. Não existe purgatório, é um lugar de preparação. Essa parábola deixa isso aqui muito claro para a gente também. E a Bíblia diz aqui que Abraão respondeu a resposta de Lázaro. Lázaro pediu que o rico pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo, né? Molhasse a ponta do seu dedo e que refrescasse a sua língua, porque ele estava atormentado naquela chama ali no Hades, né? No inferno. Quer dizer, o seu corpo espiritual ali queimava, tá? Com fogo espiritual também naquele lugar, que é um lugar espiritual que fica no centro da terra, segundo o que a parábola ela nos mostra e o que a Bíblia, segundo essas referências que eu te mostrei aqui, ela nos mostra. E a Bíblia diz que Abraão respondeu a ele, no versículo 25, dizendo, Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente mais, e agora este é consolado e tu atormentado. Entenda que o que Abraão está dizendo aqui ao rico não é porque que ele estava sendo atormentado porque ele era rico. Ele estava sendo atormentado porque ele não foi grato por tudo que recebeu de Deus em vida. E não foi piedoso e não foi temente ao Senhor. Ele foi ingrato. É por isso que ele estava aqui. E a Bíblia diz, versículo 26, Abraão continua respondendo ao rico, né? E além disso está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O abismo separava o Hades e o seio de Abraão antes da ressurreição. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então o rico pediu ao pai Abraão que enviasse alguém à casa dos familiares dele para falar, né, sobre o inferno e para que eles fossem tementes a Deus, né, e vivessem segundo a palavra do Senhor, que era o Antigo Testamento que estava escrito até aquele momento, para que eles também não pudessem vir para o lugar que o rico estava. E Abraão disse a eles o seguinte, no versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam, está. Isso também não quer dizer que essa situação do rico e Lázaro no mundo espiritual aconteceu na época de Moisés, tá? Isso aconteceu em algum momento, porque, segundo a gente entende aqui, quando isso aqui aconteceu, uma parte do Antigo Testamento ela já estava escrita. Não significa que foi na época de Moisés. Pode ter sido em algum momento, em qualquer momento da história da época em que o Antigo Testamento já estava escrito, tá? E o versículo 30 diz assim, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Aí no versículo 31, Abraão responde a ele. Porém, Abraão lhe disse, não, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Tudo que você precisa para aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, como Deus, Senhor da sua vida, tá? Está na Bíblia. É o que Abraão está dizendo aqui ao rico. O rico pede
para que ele envie algum dos mortos à casa dos seus familiares, porque ele acredita que se os seus familiares verem alguém que já morreu contando sobre como é o inferno e que ele realmente existe e que é um lugar terrível, ele acredita que seus familiares irão se arrepender. Mas o que Abraão diz a ele que não adianta que alguém ressuscite e faça isso, porque aquele que não crê na palavra, mesmo que um morto ressuscite e pregue a ele, ele não vai aceitar. E você pode ver uma constatação interessante sobre isso aqui, que alguns dias depois que Jesus falou essa parábola aqui, algum tempo depois, ele ressuscita Lázaro e o que acontece? Os fariseus se tentavam, empreendiam matá-lo. Então, a minha mensagem para você, o recado que eu deixo a você hoje aqui, tá? Você que já conhece a palavra, continue firme, que o Senhor Deus ele é fiel. E a nossa vitória vai ser estarmos com Ele no céu hoje, na eternidade. Não mais no paraíso, porque o paraíso já está vazio. Porque Ele levou ao alto todos aqueles que estavam lá. Mas estaremos com Ele no céu também, quando morrermos. Porque assim como aconteceu com Lázaro, eu creio que anjos também virão no dia de nossa morte para nos levar. Isso se o Senhor não nos arrebatarmos antes, nesse tempo. Você que não conhece a Jesus, você que não conhece a Cristo, aceite-o como seu Salvador e Senhor. Aceite a Ele como o Deus da sua vida, como o seu Salvador pessoal. Porque a única coisa que Ele quer é o seu coração e a sua fidelidade. A Bíblia diz que Deus ama a todos. Ele quer que todos se salvem. Mas já sabemos que muitos vão se perder. Que você se salve. Aceite a Cristo. Tome a sua atitude para o Senhor hoje. Eu vou ficando por aqui. Deixo um abraço para você. E que Deus abençoe você e sua família. No nome do Senhor Jesus.